Beleza, então dando continuidade à lista de exercícios, tinha resolvido um. Agora a gente vai estar usando a mesma fórmula para resolver esse exercício aqui. Eu vou estar lendo o enunciado e dando meu parecer. Sabendo que V, a unidade V aqui é um vetor, tá? Representado pelas coordenadas 2, 1 e menos 1, forma um ângulo de 60 graus com o vetor AB, determinado pelos pontos 3, 1 e menos 2, e B, pontos de A, e B, 4, 0 e M. Ele pede para a gente calcular o valor de M. Eu coloquei essa tabela aqui, porque ele já falou o ângulo de 60 graus, e vocês devem lembrar que ele faz parte daqueles ângulos notáveis. Notáveis porque ele aparece constantemente quando se trata de geometria, de assuntos relacionados à geometria, seja analítica, seja espacial, seja plana. Então, constantemente aparecem os ângulos notáveis, que é o de 30, 60 e 45 graus, como eu coloquei aqui. Tem uma regrinha que a gente aprende aí, que é bem simples de decorar. Inclusive porque quando a gente vai prestar um concurso, algumas fórmulas até aparecem. Porém, essa tabela dificilmente eles colocam pra gente. Então, dando um macetinho de como resolver essa questão da tabela aqui, e como eu vou usar também o cosseno de 60 graus, como eu coloquei na fórmula lá, e vou estar explicando também como funciona aquela fórmula ali. Não adianta colocar e não explicar como que funciona. A regrinha diz o seguinte: simplesmente para eu calcular seno e cosseno, eu coloco em ordem crescente. Vamos lá, caneta melhor. 1, 2 e 3. E o cosseno em ordem decrescente, 3, 2 e 1. E como é bem simples essa tabelinha e muito útil para a gente. No denominador, todos é 2. Então você pode colocar o 2 em todos os denominadores. Parte mais interessante. Agora a gente vai estar colocando raiz em todos os numeradores. Porém, eu sei que raiz quadrada de 1 existe. Raiz quadrada de 1, a gente sabe que é o próprio número 1. Então é como se eu estivesse extraindo a raiz quadrada do meu 1 aqui. Então vai ficar meio. Raiz quadrada de 2, como é um número irracional, eu não preciso tirar. Raiz quadrada de 3, também é um número irracional, eu não consigo tirar. Novamente, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 1, como eu falei, é o próprio número 1. Ou seja, seno de 30 graus é meio, de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, de 60 graus é raiz de 3 sobre 3. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, pode ver aqui. Um é o oposto, um completa o outro na realidade, né? Dá um ângulo de 90 graus. De 45 graus é o mesmo, e o de 60 graus, cosseno é meio, é o que a gente vai usar lá. Então eu já vou até colocar aqui, ó, cosseno de meio, no lugar de 60 graus. Esse exercício é um tanto extenso, eu vou tentar ser bem detalhista para que a gente não cometa alguns enganos que costumam acontecer. E a tangente? A tangente nada mais é que o seno dividido pelo cosseno. Esse eu vou estar representando aqui para lembrar. Divisão de fração. Vocês devem lembrar que conserva o primeiro vezes o inverso do segundo. Posso simplificar aqui. Então, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Porém, no denominador tem uma regra que a gente vai trabalhar aqui, a radiciação aqui, não pode ter uma raiz no denominador. Então, eu vou colocar raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Continuando na linha de baixo aqui, então nós temos que 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 ou raiz de 3 ao quadrado. Como eu falei, o de cima eu não consigo tirar raiz porque é um número irracional, e raiz quadrada de 9 é 3. Deu um certo trabalho, mas é o que nós temos que fazer, tá? Tem até algumas maneiras de fazer direto.
Então, como eu falei, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Está aqui. Raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 graus, nós já temos o valor. Tangente de 45 graus. Poderia fazer toda essa passagem aqui, demonstrar passo a passo, porém, se eu tenho um valor e divido por ele mesmo, dá sempre 1. Então, para que se matar, se dá para facilitar, né? A outra aqui, raiz de 3 sobre 2, dividido por meio. Eu vou estar resolvendo aqui, depois comentando ela. Como eu falei, observa o primeiro, vezes o inverso do segundo. Eu vou estar simplificando. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. O denominador eu não preciso colocar. Então, raiz de 3. A dica que eu queria dar, e não sei se vocês perceberam, quando eu divido um número pela metade, na verdade eu tenho o dobro do valor. Ou seja, se eu quisesse falar, qual é o dobro de raiz de 3 sobre 2? Como eu falei, quando eu divido pela metade, na realidade eu estou calculando o dobro. É só multiplicar por 2. Vai dar raiz de 3. Então tem uns macetinhos em matemática que facilita a nossa vida. Apesar de ser uma matéria aí que muitas pessoas, mesmo gostando, às vezes falam, poxa, mas tem algumas passagens complicadas. Mas também dá para facilitar algumas coisas. Na medida das aulas que as aulas forem evoluindo, eu vou estar procurando dar algumas outras dicas também bastante interessantes. Então, eu fiz tudo isso só para mostrar o cosseno de 60 graus. E eu sei que isso pode ser útil, principalmente em concurso. Vou estar apagando aqui, como eu falei, o exercício é bastante extenso e eu vou ter que aproveitar cada centímetro da lousa. A fórmula é essa. Outra coisa que eu tenho que lembrar, se eu tenho um vetor que vai de A até B, na realidade, eu vou estar calculando o B menos o A para me saber essa distância. Então, o exemplo é esse, eu tenho o A, meu ponto A, e eu tenho o meu ponto B. Para eu calcular essa distância, vamos colocar aqui, o A vale 1 e o B vale 5. Para eu calcular essa distância, eu acho que eles vão concordar comigo, porque é só eu pegar o valor de B menos o valor de A. É isso que eu vou estar fazendo ali em cima, então, e aqui embaixo também. E a fórmula, não sei se vocês perceberam, é a mesma que nós usamos no exercício anterior. A diferença é que lá eu tinha o vetor U e V, agora eu tenho o vetor representado pelos pontos A e B. Tá? Então, se eu fizer 5 menos 1, vai dar o 4 aqui. Só um exemplo. Então, já trabalhando isso, e substituindo aqui, eu vou ter que pegar o valor de B menos o valor de A. Eu vou estar fazendo as contas aqui e colocando toda a montagem aqui. Então, se é B menos A, coordenadas do meu ponto B, 4, 0 e M. Coordenadas de A, 3, 1 e menos 2. Como eu falei, é B menos A. Então, às vezes a gente tem que se tornar repetitivo até para poder guardar. Eu vou fazer esses valores vezes esse. Lembrando que é X, aqui é Y e Z. Dando nome, X representa as abscissas, coordenadas e a cota, né? Pegando esse valor menos esse, já colocando o resultado aqui embaixo, nós temos que 4 menos 3 dá 1. 0 menos 1 dá menos 1. E a parte mais chata, M menos 2. Temos que fazer a regra de sinal aqui. Então vai ficar M mais 2. Isso na hora da caneta começar a funcionar.
Então, agora eu já tenho o valor para substituir aqui. No lugar de AB, eu posso colocar essas coordenadas que eu tenho aqui. Montando então nosso exercício. Então, cosseno de 60, que na realidade é meio é igual. Vou pegar o valor do vetor V, que ele já foi dado separadamente aqui. O vetor V é 2, 1 e menos 1. Vezes o vetor AB, que eu acabei de calcular, que é 1 menos 1 e M mais 2. Eu acho que até aqui está tudo ok. Tudo bem? Agora, como eu falei, eu estou fazendo aqui de rascunho e substituindo lá. Eu quero calcular o módulo de V. Eu tenho o meu vetor V, eu vou estar calculando o módulo dele. O que é o módulo de V? Módulo de V é igual a cada valor da coordenada elevado ao quadrado. Então, a raiz quadrada dele. 2 ao quadrado, já fazendo direto, dá 4, que é 2 vezes 2. Mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1, dá 1. Mais menos 1 elevado ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, dá 1. Às vezes eu me torno até chato, sendo repetitivo, mas, como eu falei, essa aula é para a gente estar aprendendo, tirando todas as dúvidas. Então, eu procuro ser bem detalhista. Então, já tenho o valor do módulo de V, que é raiz de 6. Vou estar colocando aqui embaixo. Vezes. Agora, eu vou estar calculando o valor do módulo de AB. Já tenho o AB aqui, o módulo dele. Eu vou pegar esses valores e elevar ao quadrado. Então, AB é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado dá 1 mais menos 1 ao quadrado também dá 1 mais. Agora chegou a parte legal. Tudo isso daqui é elevado ao quadrado, tá? Fazendo passo a passo e depois dando a dica da regrinha lá. Quando eu tenho um número multiplicado por ele mesmo, eu posso falar o seguinte, é o quadrado, um número retificando. Quando eu tenho uma expressão desse tipo, eu posso falar que é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Então, 2 vezes m, 2m, vezes 2 dá 4m. Mais o quadrado do segundo termo. Depois, em uma outra oportunidade, tem uma regrinha interessante que mostra o porquê dessas coisas aí. Usando o binômio de Newton. Mostrando o que eu fiz ali então. M vezes m dá m ao quadrado. M vezes 2, 2m. 2 vezes m, que eu estou distribuindo. Ó, este. Multipliquei pelos 2. E agora, 2, vou estar multiplicando tanto pelo 2 quanto pelo m. Então, 2 vezes m, 2m novamente. Mais 2 vezes 2, 4. M ao quadrado, mais m mais m, ou 2m mais 2m, 4m, mais 4m, tá aqui. Eu só quis mostrar ali para vocês. Continuando, então dentro da minha raiz eu tenho que é a raiz quadrada, colocando o m já aqui na frente, de m ao quadrado, mais 4m, eu só estou copiando eles porque não tem outro termo semelhante para eu poder juntar. Agora os números aqui eu posso juntar. 4 mais 1, 5 mais 1, 6. Tá? Então, agora eu tenho aqui vezes, então 6 vai estar multiplicando m ao quadrado mais 4m mais 6. O interessante desse exercício
que a gente usa um monte de regras matemáticas aqui. Tá? Então, como eu já tenho todos os valores que eu preciso, eu vou estar apagando essa luz aqui. Se por acaso teve alguma dúvida na passagem, dá um pausa o vídeo aí, presta atenção, mande perguntas, como eu sempre peço aí, envie as perguntas aí, que assim eu sei onde está a dúvida do pessoal. Tá? Então o que eu tenho agora? Eu tenho esse meio aqui, que é igual a tudo isso aqui. Eu vou poder resolver essa parte de cima e vou também resolver essa parte de baixo. Então, continuando aqui na frente, ó. Não sei se vai dar espaço, mas eu vou tentar. Meio é igual. Produtos, é a multiplicação como eu já tinha feito na aula passada aqui, tá? Multiplicando dois vetores, x por x, y por y e z por z. E eu vou somar os valores. 2 vezes 1, 2. Tá? Mais 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos com mais vai ficar menos. Então aqui vai ficar menos 1. Esse aqui eu sou obrigado a distribuir, ó, pelos dois. Tá? Então, menos 1 vezes m dá menos m. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Como o z é representado por menos 1, está até mostrando aqui, ó, o z é representado por menos 1. O respectivo z é representado por m mais 2. Então eu fui obrigado a distribuir aqui, ó. Menos m, menos 2. Só mostrando. Dando continuidade então, para a parte que aparentemente é mais chata, mas ainda não é mais chata. Eu vou multiplicar esse vezes tudo que está aqui dentro. Uma raiz eu posso multiplicar pela outra. Então vai ficar 6 que multiplica m ao quadrado. Dentro da raiz então, eu não estou extraindo a raiz ainda, tá? Então vai ficar 6m ao quadrado, mais, eu vou estar distribuindo, esse por esse, esse por esse e esse por esse. 6 multiplicando 4, 6 vezes 4, 24, m, né? Que era 4m, mais 6 vezes 6, vai valer, fica apertado, 36, tá aí. Aí nossa resposta. Só que tá longe de encontrar o valor de m ainda, né? Vamos enxugando esses negócios aí. Então, primeiro eu vou enxugar isso aqui para ficar menos estranho do que já está. Então, continuando aqui, ó. Então, como eu falo sempre, essa seta representa o nosso então. Meio é igual. Tá? Pegar os termos mais 2 menos 2, 0. Então, em cima vai ficar menos 1 menos m. Tudo isso sobre. E aqui eu vou repetir. Raiz quadrada de 6m ao quadrado mais 24m mais 36. Tranquilo até aqui? Espero que sim. Tá? E agora, o que eu posso fazer aí? Esse 2 aqui está dividindo, eu posso passar ele para cá multiplicando. Tá? Mas, e esse daqui, eu posso trazer ele para cá multiplicando. Ou seja, eu vou estar multiplicando em cruz. Então, eu posso falar aqui. Tudo isso multiplicado por 1 vai dar esse valor que eu já tenho. 6m ao quadrado mais 24m mais 36, estou multiplicando em cruz, tá? Já distribuindo aqui é igual a menos 2 menos 2m, tá? Multipliquei em cruz como eu falei para vocês. Pelo menos eliminou a fração. Só que o problema maior está nessa raiz aqui.
Vou ter que dar um jeito de tirar esse valor de dentro da raiz. Tem outra propriedade na matemática que fala o seguinte, isso daqui deu para notar que é uma equação. E eu já falei em vídeo passado, que equação na matemática representa a equidade, o equilíbrio. Então o que eu faço de um lado de uma equação, eu sou obrigado a fazer do outro para manter o equilíbrio. É isso que eu vou estar fazendo aqui. Eu sei que se eu elevar isso daqui ao quadrado, eu vou estar cancelando minha raiz. Então eu vou fazer o mesmo processo dos dois lados. Então, fazendo isso, ó, peguei tudo isso aqui, elevei a 2. E a mesma coisa eu tenho que fazer do outro lado. Tá? Depois a gente resolve essa parte aqui. Quando eu fiz isso, eu cancelei raiz. Então o que sobrou para mim? Então, 6m ao quadrado mais 24m mais 36, todos fora da raiz, que eu já tirei a raiz, é igual. Vou ter que resolver isso aqui, tá? É ele vezes ele mesmo. Eu posso usar até aquele processo que eu falei agora há pouco. Mas fazendo por etapa aqui, ó. Menos 2, menos m, menos 2m, e multiplica. Menos 2 vezes. Por quê? Porque está elevado ao quadrado. É ele vezes ele mesmo. Não me esqueça da regra de sinal. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2 vai dar 4. Menos com menos dá mais novamente. 2 vezes menos 2m. Então vai ficar mais 4m. Estou distribuindo, ó, este por este e este por este. Dando continuidade. Agora fazendo esse multiplicado pelos 2. Menos com menos dá mais. 2m vezes 2, 4m novamente. Menos com menos dá mais de novo. 2m vezes... menos 2m vezes menos 2m dá mais 4m elevado ao quadrado. Conserva a base, soma expoente. 1 mais 1 dá 2. Enxugando isso daqui, nós temos que... aqui, 4m ao quadrado, só estou colocando em ordem decrescente, mais 8m mais 4. Tá? Então, esse negocinho aqui deu isso. Então, eu tenho aqui 4m ao quadrado mais 8m mais 4. Certo? Então, eu tenho, na realidade, duas equações de segundo grau. Eu vou tentar juntar as duas. Como a gente faz isso? Trazendo esse outro lado da igualdade, toda ela. Tá? Se quisesse trazer por etapa, poderia. Mas como sabemos que não tem o porquê de levar por etapa, então aproveitando a lousa aqui, ó, copiando isso aqui, ó, 6m ao quadrado. Vou colocar já um valor do lado do outro, menos 4m ao quadrado. Elevado ao quadrado acabou, então só os valores com m. 24m menos 8m mais 36 menos 4. Tudo isso é igual a 0. Certo? Agora sim. Agora eu consigo juntar meus termos semelhantes e cair numa equação de segundo grau, né? De repente dá pra gente usar aquela regrinha do vídeo passado. 6m ao quadrado menos 4m ao quadrado vai dar 2m ao quadrado. Tá? Fiz essa conta aqui. 24 menos 8, 24 menos 10 seria 14, menos 8, então vai ser 16. Mais 16m. 36 menos 4, mais 32. Tudo isso é igual a 0. Legal, né? E aí, continuando, gente. Eu estou tentando usar todas as propriedades que eu lembro da matemática aqui, tá? Tem mais uma propriedade que diz o seguinte: para eu facilitar a minha conta, o que eu faço
de um lado, eu posso fazer do outro. Então o que eu vou estar fazendo? Eu quero deixar só um aqui para ficar menos conta. Vou dividir aqui por 2. Quando eu divido aqui por 2, para eu manter equilíbrio, eu também divido aqui por 2. Eu acho que fica bem mais simples. Então nós temos que m ao quadrado, porque 2m ao quadrado dividido por 2, vai dar m ao quadrado, mais 8, ou 16m dividido por 2, dá 8m. Mais 32 dividido por 2, 16. Tudo isso é igual a 0, porque 0 dividido por 2 dá 0. Uma coisa que nunca pode acontecer na matemática, apareceu aquele número lá, apareceu, não pode ter um divisor 0. Eles até brincam que é o primeiro mandamento na matemática, jamais dividirás por 0. Então isso, por exemplo, qualquer número que tem aqui, isso não existe na matemática, tá? Só um comentário. Aqui eu posso usar a nossa Bhaskara, porém eu fiz um vídeo inteiro só explicando resolução de equação de segundo grau por soma e produto. Eu vou estar tentando usar aqui. Eu quero dois números, está fazendo aqui, ó, é o inverso da soma. Vocês devem estar lembrados, se não lembram, volta lá ver o vídeo que fala de equações sem a fórmula de Bhaskara. Dois números que quando eu somar vai dar menos 8. E esses mesmos dois números, quando eu multiplicar, vai dar 16. Tá? Deixa eu só dar uma olhada se eu não cometi nenhum engano, não cometi nenhum erro. Tá? Bom, é isso daí mesmo. Então agora a gente vai pensar dois números. Quando eu somar eles, vai dar menos 8. E esses mesmos dois números, quando eu multiplicar, ele vai dar 16. 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, 8. 4 e 4. 4 e 4. Aí pode me falar, peraí, mas e o menos 8? Então, menos 4, menos 4. Menos 4, menos 4. Aqui é vezes. Regra da adição. Sinais iguais, eu junto os valores, tá? Que aqui eu vou fazer regra sinal menos com mais que estava aqui, vai ficar menos. Eu junto valores e conservo o sinal, do maior ou do que tiver. Então, menos 8. Então, bateu. Na multiplicação, menos com menos dá mais. Então, deu 16. Então, essa raiz aqui no caso, ela vai ser dupla. Os dois valores dela vai ser menos 4. Então, o nosso m aqui, ó, é igual a menos 4. Se eu fosse desenvolver por Bhaskara, com certeza o delta ia dar 0, que acontece quando a gente faz conta desse tipo. Como a gente queria encontrar o valor de m, está encontrado o valor de m. A conta, como eu falei, é bastante extensa, mas é que tinha que lembrar algumas propriedades da matemática, né? E, então, terminamos. Agradeço novamente a participação e colaboração. Espero que mande mais perguntas aí. O canal está crescendo, graças a Deus, e a vocês também. Então até a próxima. E eu vou estar trabalhando mais alguns assuntos aí. Talvez até resolva mais alguns exercícios referentes a vetores. Mas é que pediram para resolver sobre outros assuntos aí que eu vou estar abordando. Então boa noite e até mais.